Olá, começa agora mais uma edição do Acontece. Nós estamos presentes em várias plataformas já: YouTube, Facebook, Anchor, Google Podcasts, Spotify e pouco a pouco estamos chegando a outras, né? Então você já pode acompanhar a gente em vários lugares e daqui a pouco vai ter mais ainda. Meu nome é Matheus Miranda, eu sou jornalista e essa entrevista é uma grande honra. Eu sou Cláudia Cunha, professora, pedagoga, e tudo é possível àquele que crê. Eu sou o Monsenhor Denizar, Monsenhor Tito, né? Padre. O meu maior desejo é que o mundo todo conheça e ame Jesus Cristo. Perfeito. Então, já que o senhor mencionou, eu já vou começar por essa questão, né? Muitas pessoas têm essa dúvida e têm medo ou vergonha de perguntar, né? Muita gente acha que Monsenhor é até seu nome. Você pode explicar pra gente o que é o título Monsenhor? Monsenhor é um título assim. Eu falei uma vez com o bispo. Quando o padre é muito bom, trabalhador, não serve para bispo, ele fala que não se preocupe. Mas é um título importante, né? Ele é extremamente reconhecido. Brincadeira com o bispo, assim, porque ele pode ser mais idoso, trabalhou muito. Então dá um título, pode ser cônigo, pode ser Monsenhor. O Papa Francisco tirou, também não sei porquê. Porque achou que era melhor assim. E então o Dom Tomás, no fim do período dele, disse assim: nas paróquias onde eu encontrei, quando eu cheguei, Monsenhor, eu vou fazer Monsenhor. E foi do próprio Dom Tomás que você recebeu. Dom Tomás, então, eu era sucessor do Monsenhor Adalto Vitale, tinha que ser Monsenhor, né? Mas ele pede para Roma. É o Papa que nomeia. O Papa que nomeia. O Papa que dá o título, vem papel de Roma. Jesus está lá, na minha sala, Monsenhor Denizar Pereira. E é uma grande honra, né, ter recebido um título desse do Papa, né? Mas sem dúvida nenhuma. Teve uma cerimônia, a pessoa gostou muito, só que aí fica assim, costumam falar padre, né? Eu falar Monsenhor, não, você me chama de padre, Monsenhor, tanto faz, o importante é se precisar chamar. se precisar chamar. E, Monsenhor, eu acompanho bastante as celebrações de domingo e eu vejo que nas homilias o senhor tende a fazer vários paralelos com a área da psicologia. O que levou o senhor a querer se aprofundar mais nesse assunto? Eu percebi que a doutrina foi revelada há séculos, na linguagem da época, e fala o que tem que ser feito. Agora, como fazer, não fala. Né? Então eu aprendi com Freud, eu fui estudar Freud para ver. Ele fala dos movimentos internos do coração humano. Seria mais ou menos assim. Você come melancia, ovo, mandioca e a digestão. Então, a psicologia seria o digestivo. Para você chegar à digestão. Uma maneira de interpretar melhor a mensagem que está na Bíblia, de digerir mesmo, né? Não só na Bíblia, mas dentro do ser. A gente tem que entrar em contato com a gente mesmo. Porque fala assim, você não pode, por exemplo, o Papa Francisco falou agora há poucos dias, a inveja é o câncer da humanidade. Essa é a revelação, porque Caim matou Abel, por inveja. A inveja é o câncer. E como é que evita? Aí que entra a psicologia. Até porque nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo que o senhor está dando, é um sentimento que faz muito parte da humanidade, né? Então, agora que você faz muita parte. Em casa tem inveja muito grande com os irmãos. E como é que cria inveja, que é um câncer, como você está citando? Como é que cria, como é que cura? Né? E cria, às vezes a mãe fala assim, quando esse aqui nasceu, eu sofri muito. Agora isso aqui quando nasceu foi uma beleza. Ou seja, desde a Gênese já tem aquele sentimento de competição, né? É o suficiente, é uma loucura.
E para curar eu ensino. Não falar essas bobagens. Tomar cuidado quando se refere. Esse aqui, quando nasceu, foi uma alegria. Quando nasceu o outro, foi mais alegre ainda, porque os dois combinam. Quer dizer, para não criar na criança um nó. E apesar de ter esses ensinamentos para consertar essas questões, é melhor prevenir, né? É melhor já não começar fazendo esse tipo de bobagem. Não fazer essas bobagens. Porque são coisas que a família faz sem saber. Mãe, vó, vô, faz muito disso. Grava muito, porque a pessoa querida. Aí eu vou falar diferente, eu posso explicar, por exemplo, eu vou jogar um exemplo. Eu falei com um moço uma vez, expliquei tudo isso para ele sem perguntar. Respirou assim e falou assim: por que meu pai não falou? Eu desgramudo. Eu estou falando. E ele sentia essa falta, né? Ele queria escutar do pai dele. O outro eu trabalhei com ele 4 anos. Ele ligou muito. Ele ia falar comigo, foi desenrolando. Ele chegou até a sonhar que estava num passeio comigo. Mas aí um dia ele sonhou que fez uma compra e o pai falou assim: muito bem. No sonho. É outro problema seríssimo. O sonho está dentro da Bíblia, mas ficou como se fosse uma coisa mística. Você sonha todo dia, também sonha? E o sonho é uma ciência. O sonho seria o subconsciente. O sonho é a revelação do inconsciente, não só do sub, mas do inconsciente mais baixo, de projetos ou recalques. É interessante a prática de você acordar e anotar o seu sonho? Mas eu peço que faça. Você anota seu sonho e volta aqui. Depois eu vou vendo aqui, ó. Vou lendo. Pela lógica, você sonhou foi com isso. Dentro de você tem um flagelo lá. Ou um projeto. Até comentando, eu há uns 10 anos atrás eu tive uma síndrome de pânico, um nível muito grave. E eu tratava com psicólogo, psiquiatra, talvez o senhor não lembre, mas eu frequentava, depois da missa, eu ia conversar com o senhor. Foi aí. E o senhor sempre falava: anota seus sonhos no papel. É. E eu descobri coisas que no consultório eu não foi descoberto, mas com o senhor. E realmente, aí teve processo de cura, tudo, né? Cura interior. Como o senhor disse, não, senhor, as famílias, os pais, às vezes fazem as coisas porque eles não sabem. Por ignorância mesmo da ciência da psicologia, né? Até eu falo para ele: olha, vocês têm muito medo de culpa, e culpa é um peso morto. O Cristo nunca falou de culpa. Não sei porque o pessoal fala. Ele falou: não estou procurando culpado, mas o causador. Você pode ter causado um problema para ele sem perceber, sem nunca saber que você está causando. Então não vou condenar, vou analisar. Analisou, resolveu, não precisa condenar, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito até em ambiente de trabalho, né? Alguém chega e fala: mas eu quero saber quem que foi, quem que fez esse erro. Aí eu fico pensando: mas vamos pegar o que a gente tem e resolver, né? O que dá para fazer para resolver? Não, mas eu quero saber quem que foi. Não, mas vamos resolver, já está feito, né? Para saber quem foi é muito importante. Porque se foi um, falou, ou se foi outro, fez o outro. Por quê? Como assim? Por exemplo, você tem um problema. E quem que causou? Foi seu pai ou sua mãe? Tem um peso mil. Mas foi seu patrão, já é. Ah, sim, com certeza, né? Então, aí você vê mais profundo isso bem significado. Patrão com o pai também, viu? O sujeito trabalha numa firma muito bem, e ele é bom profissional. Mas a firma não tem lá tanto dinheiro para pagar para ele, porque ele é um profissional caro. A firma manda embora. Ele sofre como se fosse o pai dele que mandou embora. É uma rejeição mesmo, né? Total. Vai muito além do profissional. Bom, vamos supor que ele trabalhasse na Nestlé. Não é Nestlé não, viu? Vamos supor. E a Nestlé mandou embora. Ele veio a ser um bagaço.
Aí eu escutei. Falei assim, sua mãe não devia ter feito isso com você. Ele assustou assim, minha mãe? Olha estranho. Era como ele via, né? Ele sentia como se a mãe tivesse dito que ele não estava falando. Falei, meu filho, não era nesse bem. Não, sem problemas. Agora, é uma firma. É simplesmente porque eu sou bom. Ele não entendeu que ele foi mandando embora porque é bom demais. A firma não podia pagar. A pessoa não equaciona. Aí que entra o inconsciente. Aí que eu entro. Precisa ter muito jeito para entrar lá, né? Pede licença, entra e trabalha, melhora muito. Alivia. Com certeza. Alivia muito. Sou prova disso. Até a pessoa começar a se ajudar a encontrar essa cura junto com o terapeuta, né? Junto com o terapeuta, depois ele mesmo faz. A pessoa mesma faz o trabalho. Isso aqui é o que eu disse assim, então diminui a carga. Ô senhor, a questão do perdão. Já é difícil perdoar as outras pessoas, a gente tem que trabalhar isso. Mas às vezes é tão difícil a gente se perdoar também. Primeira coisa que eu insisto, separar perdão e calma. Você precisa perdoar. Mas a pessoa te ofendeu. Ele não está arrependido. Não tem que perdoar. É dispensar. Isso que a turma não entende. O sujeito me ofendeu. Gravemente. E esse sujeito, essa pessoa, não está arrependida. E eu fico moendo aquilo. Eu não posso perdoar. Eu não pedi perdão. Se eu perdoar quem me ofendeu, sem que ele peça perdão, eu sou cúmplice. A metade do pecado é meu. Isso que a pessoa não entende. Eu dispenso. Olha, não faz parte da minha vida. Bom. Mesmo assim, se for um caso na família, porque a gente às vezes romantiza a família, mas existem muitas pessoas tóxicas dentro da família que nos fazem mal mesmo. Se for um caso de família, a gente tem que conviver. E a pessoa está sempre de pano para baixo. E como que a gente faz? É compreender que a pessoa é pior que você. Que está ofendendo, então não deixar o pecado do outro digamos assim. Fazendo um bloqueio emocional. Vou contar um fato que eu já contei na missa. Eu era mocinho quando escutei. Fiquei impressionado, guardei, que eu gostava muito de saber, mas não sabia, né? Não sabia nem saber, não sabia aprender. Franca, perto de Ituverava. Então, o sujeito chegou e perguntou, era um japonês. Eu cheguei e perguntei, você vai para Ituverava? O outro falou, não. Você vai para Ituverava? Não. E perguntou, e voltou e perguntou para o primeiro. Porque ele se perdeu o cara falou assim, japonês. Você já perguntou para mim, eu vou para o inferno, passa para Ituverava? É isso. Não se atingiu. Não se atingiu. Esse é que é o problema mais importante. Ser vacinado por Cristo contra a maldade humana. Eu acho isso um espetáculo. Me ofendeu, tranquilo, sossegado. E quem é ele ou ela para eu ficar a noite inteira sofrendo por ele? Merece, né? Você não me ama, tchau. Bom, acredito que agora tenha muita gente se identificando aí, então essa mensagem com certeza já vai atingir aí os corações certos, vamos refletir sobre isso. E tá chegando uma hora muito boa, a gente tá aqui gravando quase na hora do almoço, né? Então pra gente fica um espetáculo, o aroma que vem de comida aqui do restaurante do Mutulo Vic. Então vamos aproveitar e vamos ver um recadinho que ele tem pra gente. Estamos aqui novamente, meu povo querido, São João da Boa Vista. Estamos fazendo uma parceria com o programa Acontece, que vai aos domingos. E a gente está aqui em frente ao restaurante Mutulo Vic. Estamos aqui para convidar você. Aos domingos temos lasanha, tem 4 tipos de mistura,
E um restaurante muito familiar, muita vontade. Estamos aqui aguardando você. Venha a tua família. Estamos aqui de braços abertos. Hoje a semana nós temos também comida bem popular, apenas R$20, você come à vontade, com direito a 2 sobremesas. Tem também o prato feito de R$17, a marmita de R$16. A gente já está há alguns anos no mercado, o Sr. Ronaldo, você conhece o método nós de trabalhar. Então estamos fazendo uma parceria aqui com o programa, Acontece, que vai aos domingos. E estamos aguardando vocês. Tá aí, recadinho dado. Então, se você tiver com aquela fome naquela hora do almoço, aproveita e vai conhecer o restaurante do Mutulo Vic, que a comida é realmente uma delícia. Irmão senhor, uma particularidade dos padres, dos líderes religiosos em geral, é que vocês têm uma audiência que está ali bebendo cada palavra que vocês falam a cada celebração. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu queria saber como que vocês enxergam essa responsabilidade, principalmente os mais novos que estão saindo do seminário. Isso é uma coisa que é abordada durante o seminário, porque é uma audiência que realmente vai concordar com tudo que você disser, né? Claro, salvo alguns casos, mas tá ali por você, né? Bebendo tudo aquilo lá. Como que é isso? Vou ver se eu entendi a sua pergunta. Eu vou celebrar e vou falar. Sim. A minha preocupação, você quer saber qual seria a minha preocupação em falar, sabendo que todo mundo vai ouvir, vai gostar? Isso, exatamente. Não, esse é o peso nosso. O Papa João Paulo II falou assim, é quase desumano ser Papa. Aí nós, conversando entre nós, Papa também. Ser profissionalista. Toma cuidado, porque você vai ser uma imagem de ouro. Mas o pé de ouro, né? Vai cair. Exatamente, eu falo principalmente porque, por exemplo, a gente tem aqui um programa que tem uma audiência legal, graças a Deus, mas assim, as pessoas podem escolher ou não assistir. Agora, as pessoas vão à missa e elas vão ouvir, né? Então é um peso. Interessada em ouvir. Para nós, não é um peso, mas uma responsabilidade maior da nossa vida. O que eu vou falar, como é que eu vou falar, o que eu vou usar de linguagem. Por isso, de vez em quando eu dou um exemplo, depois eu mudo o outro, porque cada um pega do jeito, né? Mas é muito pesado. Porque você lida com classes sociais diferentes, você lida com idades diferentes, de criança até idoso. Para atingir todos com a mesma mensagem do Evangelho, deve ser uma arquitetura. Mas menino, eu falo sempre para os padres novos, eu dei aula, né, para eles, né? Quando você vai conversando, vai pensando, coloca no lugar da pessoa. Vou dar só um exemplo para esclarecer o que você está perguntando. Um padre novo foi atender uma senhora de 96, 97 anos. Então ela estava com a mão assim, com a mãozinha magrinha. Frágil. Ele chegou, por exemplo, e falou assim, olha, dona fulana, vem cá visitar a senhora, que a senhora foi uma pessoa muito boa, já está preparada para entrar no céu. Olha que besteira que falou. Está pronta para partir dessa para melhor. Ele com 35 anos, padre, falar de entrar no céu é fácil, né? Mas ela está na porta. Ela está numa crise muito grande. Foram me chamar. Eu já estava mais madurão. Fui lá, cheguei lá, olhei assim, minha mãozinha dela. Como minha mãe também, meu pai era fazendeiro, minha mãe tinha essa tarimba de fazenda. Cheguei por a mão dela assim, ei, dona falando, quantos beiju que essa mãozinha fez? Que minha mãe fazia, né? Beiju? É de farinha, né? De farinha de milho. Quantos queijos já escreveu? Que identifiquei com a minha mãe, né? Mexeu na cadeira um pouquinho. Daqui a pouquinho, levei 1h30. Mas deixei a velha tranquila. Fulana, faz o café para o padre. E padre, reza por mim. Quer dizer, e para eu chegar lá, porque o padre não teve psicologia. Aí que entra a psicologia. Eu vou falar com uma senhora de 90, quase 100 anos.
eu tenho que falar do que ela fez, né? Mas eu baseei no Cristo. Se você não acredita no que eu falo, veja o que eu fiz. As minhas obras atestam a meu favor. Então, quer dizer, o que eu fiz faz parte de mim. Eu falando do que você fez de bom, você está bem demais, né? Você já resgatou toda a história de vida dela, todas as realizações, e isso. Então, ao invés de fazer ela contemplar um destino. Porque o céu, limitado. o céu é muito mais importante que fazer Maria. Fazer nenhum, né? Você tem que se adequar à realidade da pessoa, falar a linguagem dela. Isso eu falo muito para os padres mais novos, que eu fui professor, falar com criança de um jeito, falar com doente. Você chega assim, qual é o médico que você? Doutor falando assim. Pronto. O cara tem na base. Porque o que está pensando? É muito sensível, né? Quando você fala de um médico que está cuidando da sua saúde, né? É brincadeira? Você pode morrer? Então, E velho. Né? Os 3 pontos assim, difíceis. Um mocinho adolescente, ele faz diferente. Vai embora, né? Mas a pessoa doente, depende. Criança, depende. O velho, depende. Né? Então, muito cuidado, porque você, que pensando em ajudar, se ofende. Né? É muito difícil. Ser mãe, é difícil. Claro, mesmo. E essa questão da independência, ela acaba que é muito passageira, né? É um determinado ponto da sua vida ali só e de repente você volta a ser dependente. Mais uma ilusão. Para você estar aqui, para eu estar aqui, de quantas pessoas dependendo? 1 Exatamente. milhão, né? Então a gente tem que. Agora eu entendi a sua pergunta. Se dependência física, né? Você não quer comigo, eu vou sozinho. É isso. Não está com saúde novo. Porque depois não vai não. Não, e se existe um segredo, qual que é esse segredo, nossa? Das pessoas idosas, geralmente elas estão no estado depressivo. Qual que é o segredo para estar numa idade mais avançada, mas estar bem? Primeira coisa, fé viva na vida eterna. Tem que acreditar na vida eterna. Você sucumbe, né? Está chegando no fim. E outra coisa, ser valorizado. O que fez. Primeira coisa, ser valorizado. No meu caso, por exemplo, por enquanto eu já estou no finzinho, né? Eu estou com 88, mas não era muito mais não. Mas o que o pessoal fala que eu fiz de bem, realiza. Por isso que a fé sem obras ela é morta, né? É morto. Agora, para a pessoa faz o bem, ninguém fala. Não, a gente não fala do bem que eu fez, fala os defeitos. Né? Eu vou lá, eu vou ali, eu li o bem que você fez. Então, se a gente quer ser reconhecido, o primeiro passo é reconhecer também o bem que os outros fazem. Eles também precisam disso. Precisa. Mas nós não reconhecemos. Nós somos muito pobres nisso, né? Escuta, que bom que você veio. Você fez aqui, ficou bem, né? Mesmo pai e filho, eu falo para os pais, você critica muito. Eu vou contar um fato. O menino tirou carta com 19 anos. E o pai chegou e tirou a chave do carro, do caminhão, vai lá em tal cidade buscar um. Ele falou assim, olhou, sei lá, tirei carta ontem, o pai virou para o outro e falou assim, dirige melhor que eu. Ele pegou a chave e saiu voando de caminhão. Uma palavrinha só. Aquilo preencheu. Quem recebeu isso, no fim da vida, fica um velho feliz. O Papa Bento XVI terminou bem velhinho, conversando tranquilo com você. Eu quero encontrar Jesus. Foi as últimas palavras dele. É muito difícil, né? Ser reconhecido. E também o auto-reconhecimento, que não é um egocentrismo, é você saber também. Sim. Eu fiz bem feito, eu me esforcei, e muita gente, quando recebe um elogio, fala, não sou nada disso. Não, sou sim, eu fiz. Eu tenho uma frase para isso aí que eu aprendi. Saber receber também é amar. Né? O outro fez para mim. E eu recebi. Que bom. Bondade sua.
Beleza. Isso é verdade. Saber receber também, amado. Sim. Isso aí vai gratificando. Você vai se construindo como uma pessoa de Deus. É assim que faz a vida. Mas nós somos muito miseráveis. Nós olhamos os defeitos todos e a qualidade é muito difícil. Quando fala assim, olha, você é igual a você esmora demais. Vai pedir alguma coisa. Esmora demais, o santo desconfia. Nós somos muito fracos em questão de graça de Deus. Né? Isso aí que queria se cobrar. Vamos aproveitar então para ver o que aconteceu. Na última semana, em 22 de fevereiro, foi lançada a campanha da Fraternidade de 2023 com o tema Fome no Brasil. Ela é organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O mote é retirado do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Lançada na Quaresma, a campanha da Fraternidade tem feito uma grande diferença para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e para os cristãos que desejam despertar e se educar para uma vida em fraternidade. Então a gente viu aí o lançamento da campanha da Fraternidade, né, e o mote é retirado daquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. O que isso quer dizer? Por que, na sua opinião, essa foi a passagem escolhida para o tema desse ano? Olha, o tema desse ano foi escolhido assim. Eu acho que porque o Brasil está meio confuso, né? O presidente foi presidiário. Muita confusão, mas o mundo está em evolução. E eu não gostei muito do tema, porque esse tema não pode ser tratado assim, né? Porque é muito mais profundo. Eu gosto muito dos exemplos. Eu tinha um pobre assim, cabeludo, sujo, na rua, tal. Eu arranjei um grupinho, vamos cuidar dele. Nós damos tudo. Cortou o cabelo, o médico fez o exame, comprou roupa, ficou elegante. No outro dia ele foi lá, levou uma goiabada para mim. Não sei se é para contribuir ou para dizer que não precisa de nada. 3 meses depois eu estava na mesma coisa. Nós temos que entender que a pobreza não é falta de dinheiro. É por dentro que tem que ser a mudança. Entende? Eu falo porque quando eu vou falar, eu leio o Evangelho e vou fazer experiência. Eu vou fazer experiência em favela, cadeia, tudo. Você ajuda o sujeito, ele é inajudável. Você pode fazer o que você quiser. Você corre no perigo de se comprometer com alguma coisa. Quer dizer, ajuda, ele não entende aquilo. Vou contar um outro exemplo. Esse não foi comigo. O jeito se casou. Nem casou, juntou, tá como a gente juntar, né? Ele juntou, tá morando com mulher. E ele falou comigo. Conversou, ela viria também. Ela veio falar comigo. E ele reclamando dela, né? Junto comigo, padre. Nós estamos bem. Tudo, eu queria que ela fosse assim, limpasse mais a casa, ela não arrumou a cama, deixa a panela lá do qualquer jeito. Eu fico olhando ele assim. E falei, por que você não faz isso? Não sei por que vocês falam isso. Ela falou, né? Por que vocês falam isso? Eu falei, não, velho, eu estou falando isso, porque ele falou, você é uma ótima cozinheira da casa do rico. Você é uma ótima faxineira. Na sua casa você nem cozinha nem faz faxina? Ué, na minha casa, ué. Você entendeu? A casa dela é aquilo. Eu falei, faz o que eu faço. Veja outra. Por fora é uma imagem e por dentro é outra realidade. Porque lá ela é faxineira. Ela é obrigada a fazer limpeza. E lá ela é obrigada a ser cozinheira. Mas em casa não precisa. Para mim não precisa. Ela é aquilo. É como colocar as louças mais bonitas para visita. Tem que ser para gente, para a família. Então ele falou que ela recebeu a fraternidade esse ano, não vai pegar muito bem.
que ajudar pobre não é dar dinheiro. Nada. Ele não quer, ele quer ser amado. Isso que nós temos que fazer, né? Agora você dá o dinheiro, o recebe bem, conversa com ele. Tinha um em São José que falou assim, pai, eu vou dormir ali no cantinho da sua igreja. Porque você deixa. Eu vou dormir. Foi quando eu era embaçado, eu caí, viu? Eu bebi muito e caí. Mas eu não vou na casa dele. Você me deu um pedaço de pão, eu durmo ali, tá bom demais. Eu escutei sua missa, repetiu alguma coisa que eu falei. Guardava a missa, dormia lá, feliz, quer dizer, aparentemente feliz, né? Eu não preciso me ajudar mais. Eu não vou na casa dele. Esse é um tipo de ajuda paliativa que a ajuda verdadeira ela dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E o pior, Matheus, né? Isso. Dá mais trabalho e não faz. Eu falo muito com o pessoal. Além de dar muito trabalho, não faz. Ele não tem o que fazer. Porque se ele não quer, ele não tem o que fazer. Né? Inclusive, são oferecidos muitos cursos pela promoção social e para pessoas, né, com essa vulnerabilidade. E as pessoas não querem fazer. Não vai. Elas querem ganhar. Quer ganhar para ficar naquele lugar. Às vezes o nome da moça, antigamente, hoje os meios de comunicação atrapalham. Ele tem tempo de pensar e ele fala assim, o outro cachimbo entorta a boca. Chega na conclusão. Ele já usou, entortou. É que ele não quer mais nada. Não. Eu fiz muita experiência. Porque eu fui ver, né? Para falar, tem que saber o que eu estou falando. Trabalhei em favela, trabalhei em hospital de mãe de mãe solteira, que é outro drama. E foi amar até doer. A matéria que eu estava falando, né? E não esperava muita coisa, porque a questão é muito mais séria. Diante disso, o que eu fiz? Montei a pastoral da juventude, preparação do casamento. Aí não nasce mais gente assim, né? Não nasce. Aqui eu fiz pastoral do gestante. Muito melhor ainda. Se não começar no útero, não vai. Ele se acostumou com aquilo. Aqui teve um outro que me procurou, ele e a moça. E montaram uma bola, muito bem. Um moço muito simpático, um moço também. Uma beleza. A mãe dele foi visitar a loja e falou para ele assim, você está fazendo aqui? Isso não é para nós. Isso não é para nós, entendeu? Ele voltou, hoje ele está cabeludo, sem dente, e ela falou para nós. Foi, eu chamo de determinismo traumático constitutivo. Determinismo traumático constitutivo. Está determinado. A mãe termina muito determinado. Jesus, né? E o pai, uma palavra do pai está para tudo. E faria também, né? Quer dizer, nós ainda não temos ideia da importância do casal. Primeiro o casal viver bem, depois o pai falar, a mãe falar. É a palavra de Deus. Vou dar um exemplo meu agora, olha. Pessoal agora. Eu era mocinha, sempre. Meu avô era condedeiro, meu pai também, todos eram casados. E meu pai, eu tinha um tio chamado Gueirinho. E meu pai falou assim, eu gosto de ver o Gueirinho montar cavalo. Porque esse pessoal não monta cavalo, trepa no cavalo. O perninho vai subindo. O Gueirinho, na verdade, se o cavalo desse uma volta, ele dava uma volta. E o tio Gueirinho mesmo nem sabe disso. Que jeito você acha que eu aprendi a montar cavalo? O Gueirinho. Sem saber, né? Eu fui entender isso muito depois. Aí eu vou montar cavalo do jeito que eu Gueirinho. Por quê? Para ser aprovado pelo meu pai. Ele gostava de ver, ele falava sobre isso. Falava isso. Eu vou fazer o que meu pai fala. Meu pai aprovou, eu estou aprovado. Os pais não sabem o quanto
é importante a palavra do pai e da mãe. O pai para o filho homem e a mãe para a filha mulher. Para que os dois. Mas na formação... Bom, senhor, a gente está no período da quaresma, que remete àquele tempo em que Jesus passou no deserto e foi tentado. Como que o cristão pode se preparar para a Páscoa, tendo em mente o período que a gente está? Então é uma coisa muito difícil. Quando eu era mocinho, era outro mundo, que o Brasil virou depressa, né? Então nesse tempo a gente guardava viola, no dia sanfona, com rap eu gosto de dançar. Não podia dançar. Até na própria missa, os ministros da música eles recebem a recomendação de fazer com mais moderação, né? Enfeite, moderação. Então eu ficava enguiçado com aquilo, né? Quaresma não pode fazer nada. Depois eu fui entendendo. É uma preparação para uma decisão. Você come linguiça, cerveja, cabrito, que mais? Doce de laranja. E depois eu vou perguntar para você se você está decidido a largar seu serviço. Você não decide nada, né? Você está decidido? Você está perdido nos prazeres. Você está decidido em mim. Então você precisa estar sóbrio para tomar uma decisão. Porque o crente tem que tomar a decisão. Eu vou ou eu não vou. Eu vou a Jerusalém, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Se não tem quaresma, não faz isso. Ele remancha e acaba dando um jeitinho que o brasileiro gosta. E a quaresma é um período de preparação, só dá bom resultado aquilo que foi previamente bem preparado. Isso eu passo na missa para vocês. Preparação para o casamento, preparação para ser padre, preparação para trabalhar aqui. Então, um período. Quaresma é esse período de disciplina para o predomínio do Espírito. Não deixar a carne falar. Para o Espírito, a inteligência, a espiritualidade, a inteligência, e depois a carne acompanha. E isso ajuda no autodomínio da pessoa. Exatamente. Exatamente, o autodomínio. Eu vou. Vou mesmo. Ah, você vai? Vou. Acabou, né? Agora, eu vou. O outro falou que eu assim. Ué, você não vem mesmo? Tudo bom. Pronto. Ele não tem. Começa a colocar minhoca na cabeça. Ele não tem. Para uma decisão precisa de disciplina. E aí entra a tentação, né? Você é bom. Então eu falo sempre assim, né? Eu pensava em casar com todo mundo. E meu pai tinha uma casa tão lugar para fazer minha casa. Eu quero essa lavoura de café. Esse ano você pode fazer para você. Dando esse pituca de ser padre. Aí eu pensei muito. Não era esse pituca, era Deus que estava chamando. Eu não sei, né? Tem que ver. Aí, quando eu falei que eu vou ser padre, assim, nossa, moço tão bonito. Ninguém colocar bonito, agora eu sou bonito. Quer dizer, tem todo aquele deixa disso, né? Ah, mas você vai. Aí teve um que falou assim, esse moço é esperto. Ele vai pegar os estudos de graça dos padres e dar uma banana nos padres. Até isso eu tive que escutar. Então, por isso que eu preciso estar com quaresma. Está bem decidido. Eu vou, ponto final. Quaresma é uma preparação para a decisão vital. No caso do Cristo, de redimir o mundo, né? Tem que estar muito preparado. Então, eu sei que teve um momento que eu, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sofreu. Está bem, vamos falar que sim é assim? Não. Bom, senhor, durante as homilias, muitas vezes é uma característica sua que eu percebo, né? Você não tem, você não pisa em ovos para fazer críticas para tradições que não estão certas, como você já falou aqui, costumes, hábitos novos que são nocivos. Já teve alguma reação negativa por conta disso? Por conta de você falar o que precisa ser dito, colocar o dedo na ferida mesmo? Teve um só que falou. Aí eu mandei falar comigo, eu não dei. Já teve um que foi mais forte ainda. Meu rapaz mais novo, eu media menos as palavras, né? Hoje eu meço um pouco mais. E eu falei, escuta, precisa preparar os jovens. A vida sexual humana não pode ser
igual bicho e tal. Sexo é muito perigoso. Quer dizer, eu creio que é perigoso porque daí nasce neném. Nasce neném sem pai e sem mãe. Nasce neném com doença venérea. É perigoso, não é? Claro. É muito perigoso. Não sei por que o sujeito foi na sacristia lá com vibração que é um canal. A esposa, nós estamos falando para o senhor. Tá bom. Isso é um absurdo. Um absurdo, o senhor porque é solteiro, o senhor não tem vida sexual, e falar que sexo é perigoso, mexa com a feira. Né? Eu parei para você, tão perigoso que você nasceu. Só que eu ia apanhar, viu? Se não fosse a minha agricultura. Isso eu não falo mais. Ele era grande? Não. Que diabo? Eu não entendi nada. O sexo é uma coisa sagrada, quase que misteriosa, né? Porque é coisa que bicho faz e que Deus, sei lá, que Deus é amor, sexo para ser bom tem que ser com amor. Como é que eu vou unir Deus e um bicho? É quase um mistério, né? E é sagrado, tão sagrado que você nasceu, você nasci. Então eu falei perigoso. A palavra talvez não tenha sido muito boa, mas uma coisa séria. E o pessoal está levando a brincadeira e o sofrimento é muito grande, né? Então é assim, eu falo, de vez em quando dá uns... E o que o senhor acha pior, então? Quem fala, mas leva na brincadeira, ou quem, para a pessoa, é um tabu e não pode nem ser mencionado? Não, agora os dois são... Não é nem tabu, nem deveria ser, nem brincadeira. Sério. De sexo a gente fala só em segredo. Só nós dois. Porque é algo íntimo. Eu falo assim, você é solteiro, né? Sou solteiro. Então, o casal tem que conversar com as outras pessoas. Com Deus, sempre. Com o médico, se necessário, e o padre, se convidado. Porque tem padre que é atrevido também. O casal casou, 2, 3 anos não tem filho, assim. Não vai sair com ele desse mato? O padre vai ser besta. Intrometa. Sexo, quanto mais íntimo, mais pleno. Sagrada. Monsenhor, como que é o Monsenhor fora da igreja? Hobbies, o que você lê, o que você gosta? Como que é essa vida fora daquela parte que a gente vê, que a gente tem acesso no dia a dia? Uma pergunta não é nada, hein? Quando não tem isso. Eu te entendo bem. Leio muito. Que para eu falar tem que saber, né? Meditar, eu medito muito. Eu pego o livro, vou corrigir, ver se é isso assim. E trabalhando, porque imagina, ainda mais em São João. Fiquei uma catedral abandonada, quer dizer, abandonada não, em reforma. Uma fazenda abandonada. Dá tempo de fazer uma coisa. É trabalho, em cima de trabalho. Não sei jeito mesmo. Aí trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, Chega à noite, dorme tranquilo. dorme cedo. Não tem insônia, não tem Não. ansiedade, não tem depressão. O segredo é orar e trabalhar. Horário de trabalhar. Chega dentro. Às vezes à noite eu penso um pouco assim nas pessoas que a minha avó falou assim. Quem tem muito filho tem sempre um problema. Imagina o padre disso. O padre é pai, né? Padre pai, né? Como é que eu vou fazer para aprender? E é mais complicado ainda, porque sendo filho, você vai direto. Agora não sendo filho, eu vou falar com ele, os que vivem vão acedar, saber a hora de falar. Fico pensando, rezando, mas dá certo. Normalmente dá certo. Deus não se deixa vencer em generosidade. Vamos para a sala de aula? Vamos, pessoal, tchau. Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, hoje a gente vai falar da importância da mãe nos primeiros anos de vida da criança. Nos primeiros dias, nos meses, né, primeiros anos de vida de um ser humano, a criança tem uma ligação intensa e importantíssima com a mãe. É nesse curto período de tempo que o alicerce para a construção de todo o comportamento será construído e influenciará as outras áreas da vida. Cada neurônio faz diariamente centenas de sinapses, que são ligações, né, que passam informações, formando uma rede de conexões, onde são registradas as nossas memórias.
Essas redes formadas são imutáveis e vão influenciar atitudes, comportamentos, medos e reações diante da vida. O cuidador ou a mãe, né, principal da criança, nos primeiros anos de vida, ele vai fazer toda a diferença para o bem ou para o mal dessa criança. Portanto, a minha dica hoje é procure ficar o máximo do tempo possível com o seu filho nos primeiros anos. Eu estou falando isso, monsenhor, porque quando eu engravidei do Mateus, eu estava dando aula. Assim que ele nasceu, eu parei. E eu falei que eu iria cuidar dele até os 4 anos de vida. Motivando, incentivando, tendo o toque, as palavras, as músicas, brincando, os cuidados, não só físico, como emocional. Tive crítica de toda a família, dos ambos os lados. Por que você não vai trabalhar? Todo mundo trabalha. Mas se eu estudei pedagogia e eu sei a importância disso, lógico que eu ia fazer isso com ele. Quando ele fez 4 anos, ele entrou na educação infantil, quando eu voltei também para a sala de aula. Ele ia de manhã, eu ia de manhã. A gente tinha o resto da tarde e da noite junto. Por quê? Ele precisava disso, ele precisa da mãe, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu lembro disso. Eu lembro disso, eu tenho as memórias aí. Ele tem essas memórias. Não é importante a presença da mãe. E outra coisa, não sei, eu só interrompendo. Quando eu comecei a trabalhar, as creches exigiam que as mães trabalhassem para colocar a criança na creche. Hoje não existe mais isso. Então a criancinha faz 6 meses de idade, mesmo que a mãe não trabalhe, a criança pode ficar o dia todo na creche. Eu entendo que tem famílias que precisam sim trabalhar, mãe, pai, aí é justificável. Mas o que está acontecendo muito, eu vejo, que eu estou no ramo da educação há muitos anos, mães que não trabalham fora de casa e que colocam essa criança, desde bebezinha, na creche. Você quer comentar sobre isso? Só que até meio cedo. A primeira coisa que precisa ser estudado, o casal. Fala assim que isso ela fez é ótimo, mas a criança sente o casal. Casal combinado. Fala assim, qual é a primeira coisa? Amor, de quem? Da mãe. De quem? Da criança, não. Amor do casal. É aí que nasce do amor. É a primeira diferença do bicho. O bicho não precisa disso. Depois, isso que a senhora fez. Agora eu falo assim, as gestantes, né? Vocês têm que aprender com a natureza. A Angola, a galinha choca 22 dias. No meio do mato. Quietinho, chocando, porque está chocando. E a Angola choca e o angolo, não sei se tem essa palavra. Também nem imagino. O masculino da Angola, ali perto vigiando. Pelo cantar do Angola, eu acabo o ninho da Angola. É chocar. Agora, então, o que você está fazendo? Fazendo neném. Tem coisa melhor? E a criança sente, dá 0 hora de concepção, se foi amada ou não. E ali é que é o início. Marca o rumo. O Evangelho fala, no Salmo. O rumo. Porque você muda um aqui, a diferença do filho. Então, esse aí, que eu fiz passar do gestante, isso eu perguntei, é o que eu queria que fosse feito no mundo todo. Tinha que fazer salário para as mães gestantes. Só que entre os velhacos é outra questão, né? Salário. E eu só fiz até 4. Na minha opinião, seria até 6. Porque até 6 anos, aos 5, 6, que o menino namora a mãe e a menina namora o pai. A gente vai namorar assim que acha bonito. É aquela admiração, né? Quando o pai dele vinha me abraçar, ele ia em cima do pai. Era muito engraçado. É minha, legal, quer fora. Mas eu lembro, Mas depois eu vou embora e falei, cadê pai? São as duas principais referências. Ué, e depois outra. Ela é minha. Mas não sou eu, se você falar que sou eu. É bonito. Longe. A que distância estamos no Evangelho? O Papa João Paulo II falou. Então isso é fundamental.
Eu fiz a passagem do gestante, mas foi um colosso. Então, às vezes, mas nem todos obedecem muito bem, né? Então, até, eu colocaria até 6. Porque aí começa a idade da razão. Quem pendurou o sol? Quem pendurou a lua? Vamos dizer. Aí não, pai e mãe já ficou. Depois, com 12, brota a namoradinha. É fundamental o que a senhora falou aí. É a minha luta. Eu fiz patrão do gestante, atendo os casais, atendo os jovens namorados, já para isso aí. A minha família é direcionada para isso, porque é o alicerce, né? O Cristo falou, casa feita na rocha, aguenta a tempestade. Feita na areia, vai embora. E essa foi a primeira dificuldade, né? Porque o senhor sabe que a promissão da família tem a Isso aí que a senhora falou me preocupa muito. A família e o povão ficam assim, você vai trabalhar? Não, estou trabalhando, estou fazendo neném. Tá cuidando de manter a sociedade viva, né? Estou educando uma criança. Eu não estou criando só, eu estou educando. Filho meu e filho de Deus, e essa onda da família e da sociedade para o mal. Fazem o mal, mas não tem certeza se está mal. Então vem que todo mundo faça para justificar a posição própria. Porque no fundo ela percebe que está tudo errado. E a segunda dificuldade foi quando o Mateus estava na adolescência, aí é a hora de sair do ninho. Sim. O senhor era da roça, né? Eu não sei se existe passarinho, né? Um lugar de passarinho. Quando ela está no ninho e o passarinho está enfumadinho, ela empurra, vai voar. Então, também é uma dificuldade. E ele é meu filho único, mas eu trabalhei muito isso na minha cabeça. Vai. Eu tirei toda a base, eu não. Aí dele e eu, nós tivemos base, estudo, valores. Agora, vai. Eu tenho uma historinha dessa aí, exatamente o que você está falando. Eu cuidava da Grande Cachoeira. E tinha umas galinhas não minhas, da colono lá. E vinha chuva, a galinha ficava piscando assim, porque a água descendo, eu vendo lá, né? Ela parou ali e ficou, porque se ela corresse para a varanda, a chuva matava os filhotes. Ficou quietinha ali. Parou a chuva. Eu fui trabalhar. Passados uns meses, eles cresceram. Veio chuva outra vez. Ela não parou mais não. Não dá para tampar. Correu para a varanda. Então na varanda eles entraram junto. Um veio pulou assim nas costas dela, veio, picota. Já venceu o tempo. É o que a senhora falou. Agora vai. A negligência, ela causa muitos danos psicológicos para a criança. Mas a superproteção, acho que é pior, não é, senhor? Eu acho. Eu já falei o seguinte, isso baseado em fatos. Se eu tivesse que adotar uma criança, claro que não seria uma criança filha de um casal que vive bem, né? Esse casal não doa. Se ser um casal com uma pessoa criança, eu adotaria uma criança para abandonar. Super protegido, mas eu não adoto mais nem por nada. Não tem possível. O super protegido não tem possível. Ele enrola, ele mente, ele faz tudo. O abandonado, nem por raiva, ele vai abrindo o caminho, nem do jeito dele. Mas o super protegido, ele não tem reação para nada, ele não tem força, não tem ele é emocionado da vida, de tudo. Não, ele é manhoso, né? E não tem, ele é invertebrado. Espiritualmente ele é invertebrado, não tem força. Não vai. E fica. Bom, já que a gente está falando de primeira infância, então vamos para algumas recordações. A gente tem um brinde bem diferente aqui. Não, esse aqui, eu fiz um pergaminho, porque me corrija se eu estiver errado. A primeira versão do Novo Testamento foi feita em pergaminho, não foi? Então, o senhor é um pergaminho. Então, o senhor vai responder, vai abrir pergaminho e vai responder essa lembrança afetiva boa da primeira infância. Uma saudade de quando era criança. Tem muita.
Saudade de quando era criança. Uma coisa que me deixou saudade mesmo, assim, que veio na cabeça agora, o abraço e a mordida da minha avó. A mãe da minha mãe, nós morávamos com o meu avô paterno, que a minha avó paterna morreu, eu era pequeno. E nós íamos passear na casa da minha avó materna, italiana. Meu avô também. E eu chegava lá, mas ela me abraçava e mordia aquela delícia. Italiano é expansivo, né? Expansivo. Nossa Senhora, isso é uma saudade assim que ficou o resto da vida, né? Eu lembro que ela gostava muito de mim, ela achava que eu era muito educado. E quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, nessa época? 3, 4, 5, 6, por aí. Bem pequenininho. Porque minha mãe educava muita gente. Então nós éramos educadinhos. Chegava caladinho, falava com a avó, conversava. Ela achava que nós sabíamos conversar muito bem. Quando minha mãe tinha apelido de bem. Quando a bem vem aqui, é uma beleza. É minha mãe, né? Então os filhos da bem é bem educado. E nós chegávamos lá, se eu pedisse leite de galinha, ela ia comprar. Essa é a saudade que eu tenho maior. Minha avó. Uma lembrança que ficou até hoje. Fala muito claro. O senhor já está com o marejado. A avó marca muito, né? Marca muito. Era uma pessoa extraordinária, muito educada e muito silenciosa, inteligente, que eu não sabia. Meu avô não era muito não. Ela falou assim: se fica preocupado com o ramo, é touro de pau caindo na cabeça. Fica preocupado com boizinha, que o principal não faz, né? E meu avô era mais. Era muito inteligente, foi uma saudade muito grande. Obrigado. Bom, e agora a gente vai conferir a sessão em cartaz com a Tainá Zazzini. Estamos falando de italiano, né? Vem pra cá, Tainá. Sessão em cartaz. Versão brasileira Acontece Produções. No Em Cartaz dessa semana, temos a sequência da nova franquia de boxe que estreia no cinema, Creed 3, que segue o lutador Adonis, que foi treinado pelo Rock e agora está no topo do mundo do boxe. Mas um amigo de infância, ex-prodígio do esporte, volta depois de sair da prisão e quer provar que merece seu lugar no ringue, mas essa luta vai muito além dos boxes. E temos agora a volta do nosso pequeno grande herói, Homem-Formiga, em Homem-Formiga e a Vespa 3, Quantumania. Nossa porta de abertura para a nova fase da Marvel, a fase 5. Nesse filme, o herói irá encarar o vilão Kang, o Conquistador, que a gente já viu na série Loki, e os mistérios do reino de Quântico. Então você conferiu aí as dicas da Tainá Zazzini e na próxima semana ela volta com outras recomendações de cinema. Monsenhor, durante as missas, muitas vezes eu percebo que o senhor incentiva a participação do público cantando. Em vários momentos da missa, né? Qual que é a importância da música na celebração? Quem canta reza 2 vezes? Isso foi, parece que de 12 falou. Quem canta reza 2 vezes. Mas a música, o som, diz algo que a letra não diz. Quando você, conforme a letra, mexe mais no coração. Você nem presta atenção na letra. A música ajuda. Então eu recomendo assim: quando é o coral que vai cantar, é o coral do músico que toca aí, o público não deve cantar. Porque o coral ensaia 30 dias, se o outro entra, atrapalha tudo. Então hoje é coral. Quando der coral, então é nós. O violão. Nós somos o coral. Nós somos o coral. E aí todo mundo cantando, porque a música, vou insistir nisso, mexe numa área que a letra sozinha não mexe. Né? Então você. Aí vem a Lá maior, Lá menor, música em Lá menor, mexe mais no coração. Aí já tem as teorias, né? As teorias.
mas o tom de voz ajuda. E assim eleva. Agora, o Cristo não consta que ele cantou. Nem Nossa Senhora. Uma coisa da igreja, né? E o mais importante é esse. É levar a quer dizer, uma oportunidade da mensagem. Favorecer a mensagem. Eu fui ministro da música durante 2 anos e meio, ali na paróquia da Imaculada, né? E aí a gente acaba tendo, claro, né, as nossas preferidas, que a gente gosta mais de tocar, os padres têm também. Se eu fosse chutar uma sua, eu diria que Eu Sei Que Tu Me Sondas. Oh. Deixa mais que aqui. Aquela lá realmente, Ela mexe, a gente começa a semana... mexe muito, né? Tem umas que não mexe muito, não. Aquela pra mim mexe, né? E o pessoal já sabe, muito bom. A minha, se eu fosse dizer aqui, é a barca, né? Quando toca a barca, eu paro pra contemplar mesmo. Você viu por que canta? Vamos. Porque ela mexe numa área que atinge a pessoa e outras pessoas não. Então tem que cantar mesmo, né? E muitas pessoas que passam por situações difíceis, você já até chegou a falar sobre isso aqui hoje, divórcio, luto, perda de alguém próximo ou afastamento, né? Todas essas pessoas, elas precisam entrar em contato consigo mesmas, às vezes de uma maneira forçosa, né? Mas isso acaba desenvolvendo autonomia, autoestima. Esse processo, ele é necessário que ele seja feito através da dor? Não. A dor é uma das oportunidades. E quem não aprende ouvindo, aprende mesmo. Mas pode ser completamente sem dor. E aí, no caso, a psicologia... Eu lembro até porque, como a minha mãe, né? Uma vez, com uma ex-namorada minha, o senhor também atendeu a gente em algumas sessões e fez toda a diferença, né? Então, é necessário buscar uma ajuda profissional. Mas tinha que ser. Eu tinha 8 horas por dia de atendimento. Agora é 1 hora só. Agora as pernas começam a dormir. Mas tinha que atender, ajudar a mastigar o cascalho. Eu falo assim, mas mais mesmo é lavar o caminhão de cascalho para achar um diamante. Agora eu queria falar um pouco, a gente fala muito, relaciona muito o programa à cultura, sempre que a gente pode, né? Cultura e artes. E o senhor escreve, né? Já foi autor de 3 livros. Provérbios populares, A gente trouxe aqui porque... do selvagem ao humano, do humano divino, e endoscopia familiar. É esse método. Então, do selvagem ao humano estava no dia que foi lançado, né? O que moveu o senhor para escrever, para deixar esses escritos para a posteridade? A bem da verdade, foi um casal, o senhor José de Lima e a senhora dele, que trouxeram quase pronto os meus sermões para eu acertar. E insistiu, eu não escrevi nada. Olha só. Não sei nem por quê. Eu gosto de falar. Escrever, não escrever. Porque eu não sei ortografia. Eu vou escrever, salvo vocês se virem, não custa. Mas é engraçado porque isso é uma coisa que, vendo alguns sermões, eu já pensei. Hoje em dia a gente está numa sociedade que a gente gosta de registrar tudo, mesmo que a gente nem vá depois conferir. Mas a gente tem aquela ânsia por registrar. E eu sempre pensei isso, os sermões dos padres são de uma riqueza incomensurável, e eles não são registrados. Eles são, vamos dizer, efêmeros no sentido do registro, né? Eles ficam no nosso coração, a gente pratica, mas não tem um registro. Então, como o senhor considera essa questão de poder ter esse registro? O pessoal... E no livro, no caso, né? Não, é aí que está. Nós temos que escrever mais. E nós ficamos de pegar, então, ficamos só na ideia de falar, porque naquele tempo não tinha fotografia. Mas é engraçado porque o próprio Cristo também não escreveu. Quem escreveram foram os apóstolos, né? Que acaba sendo mais ou menos o que aconteceu aqui. Naquele tempo do Cristo não tinha jeito de escrever.
Ele escreveu depois, né? Muitos anos depois, né? Muitos anos depois, e ainda com muita dificuldade. Não pegou o jeito de escrever. E também o povo não gosta dele. Isso é um problema. Não gosta dele. Leu? Bom. E por falar nisso, recentemente, uns meses atrás, o senhor fez uma doação dos seus livros para que eles fossem vendidos a preços populares. Isso. Por quê? Porque está chegando no fim, né? Eu vou ficar guardado. E foi ali que eu aprendi. E eu estou com 88, quase 9. Ficar aquele ali guardado para quê? Então, como vender para mim, se comprar, compra. Tem uma coisa interessante, quando o senhor falou, né, na missa de domingo, que ia estar vendo os livros, eu não pude ir, mas eu pedi para o Matheus lá comprar. E ele comprou um livro que chama O que é o Jardim da Infância, e ele é muito antigo. E a gente tem toda a modernidade agora também no CC, que a gente trabalha em cima dela, mas para trabalhar eu levo esse livro também. E eu acho que é de 1960, ele é maravilhoso. Então, são livros que eu li e passo de alguma maneira. Fui guardado na biblioteca, não quero deixar nada guardado. Distribui tudo. E ter essa consciência de que tudo chega ao fim, né? Como alcançar essa paz de espírito? Eu também ia perguntar isso, porque... Eu ainda não cheguei, não. Tem que me assusta um pouquinho. Então, É complicado, né? assim, como o Matheus ele é jovem ainda, eu já estou cruzando o cabo da minha esperança. Eu não me preocupo, porque eu tenho uma vida muito ativa também com projetos sociais, com trabalho, tudo. Mas de vez em quando tem aquela coisinha, né, meu senhor? Ninguém quer morrer, mas e aí? Como que a gente tem essa paz? Eu comecei a brigar com Deus com 12 anos. Porque o Carl Jung, um psiquiatra, que falou disso, né? A gente esbarra não é com a morte, com a mortalidade. É uma angústia terrível. Eu nunca vi isso. Eu tive duas, com 12 e com 19. Que morreu um amigo meu de futebol, um raiva. E ele é burro, com 19 anos. Eu sem graça. Como eu estou começando a projetar minha vida, mexe no íntimo. Aí você tem que ir trabalhando. Porque eu trabalhei muito assim. Se você não se fizer como criança, você não entra no reino do céu. Esse entrar no reino do céu não é abrir a porta e entrar no céu lá. É no céu. Entrar na paz de Deus. Criança não tem esse problema, né? Então, seria mais ou menos, a gente está bem com Deus, está bem com a gente, está bem com os outros? Chega. Não pensar nada. Você estando bem com todo mundo, como criancinha. Não fica pensando que eu estou com 88. Ai. Não. Até porque, diferente de outras questões até existencialistas, né? Se não houver uma revelação, não adianta ficar pensando nisso, porque não você vai chegar a uma conclusão. Ué. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Acabou, é o pão nosso de cada dia. Eu gostei de ser criança. Esse entrar no reino do céu, não é, já expliquei, né? Não é abrir a porta e entrar lá. Entrar no céu, né? Na paz de Deus. Uma criancinha, tranquilo, sossegado, eu dormir, comer. E um dia depois do outro, e toco mais. A criança, ela vive o momento, ela vive o dia. Ela não fica levando de coisa passada. E futuro ela não tem nem consciência. Então, é o dia, né? Hoje tá bom? Tá tudo bom. Bom, então vamos para a nossa rodada de recomendações aqui. Eu tenho uma recomendação, agora já foi anunciado que vão fazer novos filmes do universo do Senhor dos Anéis, né? Se é uma notícia boa ou não, a gente ainda não sabe, né? Baseado aí nas últimas obras do Hobbit e os Anéis do Poder, talvez seja uma notícia ruim, mas fica aqui a recomendação da trilogia, que agora a gente pode falar a trilogia original, né? Do Peter Jackson, baseada na obra do Tolkien, que na época foi um grande marco para o cinema, no começo aí dos anos 2000, e arrebanhou 17 Oscars durante toda a trilogia, né? Tem uma trilha maravilhosa do Howard Shore, e vale a pena ser assistida em qualquer época, e reassistida, e contemplada e apreciada pela obra de arte que ela é mesmo.
Você tem alguma recomendação pra gente? Eu acho que é meio evidente. A minha recomendação é o livro do Monsenhor, do Selvagem ao Humano e do Humano ao Divino, que são as homilias, né, Monsenhor? Quando o Monsenhor lançou esse livro, eu não podia ir, porque eu estava trabalhando à noite, estava dando aula à noite. Eu pedi para o Matheus ir comprar o livro e ainda pedi autógrafo. Então, autografado aqui, ó, 13 de 9 de 2015. Ó, já fazendo quase 10 anos, hein? Então, esse livro eu leio, releio sempre. E para quem gosta das homilias do Monsenhor, muitas estão aqui, né? E é fantástico esse livro. E muito assunto que a gente abordou aqui, está aqui, né, Monsenhor? Tem alguma recomendação pra gente? Procurar conhecer Jesus Cristo e a si mesmo. Conhecer o Cristo como homem, como Deus, não só com o ET que passou por aqui, mas um homem de Deus, e se conhecer o mais possível. Esse mundo interno, o autodomínio, para gostar de ser você, para ser útil, salvo. Gente, essa aqui não é uma recomendação pra semana, tá? A recomendação do Monsenhor é pra vida. Importante dizer isso. A gente faz recomendações pra semana. Essa não é pra semana. Pra terminar, eu sempre gosto de fazer alguma pergunta mais reflexiva, mas a gente teve um pequeno problema, porque todas as perguntas desse programa foram. Mas eu vou tentar. 2000 anos se passaram. Por que ainda é tão difícil seguir os passos de Jesus? E o que fazer? Essa é a pergunta que eu faço você. Não vale. De vez, nós comentamos, esse senhor veio trazer aqui, comentamos isso hoje no café. Eu não sei por que o Cristo não foi mais procurado e mais conhecido, se é tão bom conhecê-lo. Vinde a mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu quero crer, não posso dizer para você, que o Cristo não foi bem apresentado. Nós não conseguimos apresentar o Cristo do jeito que a pessoa quer. Morreu na cruz, sofreu muito, um coitado, etc, etc. E se não fizer o que mandou, é um inferno. Não vai, né? Não apresentou assim o Cristo com sabedoria de Deus no dia a dia. É engraçado porque essa é a grande missão, né? Anunciar a boa nova. Era uma missão só. Que eu tento fazer. Eu tento todos os dias apresentar o Cristo assim, com uma energia positiva, com uma força, para viver bem hoje, sem perder a noite. Bom, então com essa mensagem de evangelização, a gente termina essa edição do Acontece. E fica aí a sugestão para que todos procurem se melhorar e seguir os caminhos, os passos de Cristo. Agradeço pela audiência, pela companhia e até a próxima edição do Acontece.